Somente crer. Tudo é possível, nos diz o nosso Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 15. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos e vamos destacar o versículo 7. Damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet. Desejamos que Deus abençoe a todos vocês que romperam esse frio para vir até aqui. Eu creio que a bênção será maior, não é? Evangelho segundo São João, capítulo 15. Vamos ler com bastante atenção, porque é o Senhor Jesus falando conosco. Ele disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos dizer amém por esta palavra? Amém. Amém. Grande Deus, o Senhor é um Deus conhecedor de todas as coisas. O Senhor é onisciente, conhece o fim desde o princípio. Portanto, o Senhor sabe, conhece a hora em que nós estamos vivendo. Então nós oramos e pedimos ao Senhor continuar conosco, levando a cabo esta boa obra que o Senhor mesmo tem iniciado em cada um dos teus filhos. Pois precisamos do Senhor agora mais que nunca, porque a hora tem chegado. Olhando ao nosso derredor, baseando tudo com a palavra do Senhor, podemos ver que estamos vivendo os momentos finais e devemos estar preparados para deixarmos este mundo com suas concupiscências. O pedimos, Senhor, mais uma vez, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas e ajuda-nos, ó Pai, a nossa fé, pois oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Pois bem, amados, estamos vivendo
no finalzinho desta era laodiceana, que segundo o nosso Elias, é a era mais difícil para sermos crentes, para sermos cristãos. Olhando para os acontecimentos naturais, parece que a era primitiva, os cristãos primitivos, viveram momentos mais difíceis de que o que nós estamos vivendo. Mas agora, nessa hora em que nós estamos vivendo, é muito mais difícil que foi naquele tempo. Porque naquele tempo o diabo matava mesmo, perseguia. Então a pessoa tomava uma decisão, exercitava a sua fé, sabendo que a morte para ele era melhor que ficar vivo. Sabia que ele estava com sua vida guardada, escondida em Cristo, não é? Em Deus através de Cristo. Porém, agora nessa última era, essa era laodiceana, o profeta nos mostra que é muito mais difícil ser cristãos nesta era. Porque o diabo tem vindo em nome da igreja. Ele se tornou religioso também. E ele não persegue como ele perseguia naquele tempo. Mas ele mostra, não é? Mostra suas ofertas mundanas, ofertas que enchem os olhos de um homem carnal. E para todo lado que você olha, o diabo está te oferecendo alguma coisa. Então, nessa era em que nós estamos vivendo, nesses momentos finais, é muito mais difícil, porque ele tem vindo de uma maneira muito mais traiçoeira. Muito bem, amados. Então, não há perseguição. Estamos vivendo uma vida dissoluta, tranquila, ninguém nos força, ninguém nos obriga. Eu creio que há muitos crentes na mensagem que estão esperando a perseguição. Quando chegar a perseguição, então aí vão orar mais, vamos jejuar mais, né? Mas eu, francamente, não estou esperando a perseguição, não. Estou esperando a volta de Jesus. Estamos esperando por aquele momento que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Então, amados, é hora de exercitarmos a nossa fé. E hoje nós vamos falar bem pouquinho. Esperamos que vamos continuar com esse assunto na próxima quinta-feira. E vamos indo até quando Deus nos permitir, né? Nos nossos cultos de oração. Mas, como disse, esse evangelho que acabamos de ler, essa escritura, melhor dizendo, Jesus está sendo bem claro. Ele disse para nós: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O que o lavrador faz? Ele limpa a videira. Nossos plantadores de uva na região ali de Marialva, Maringá, eu não sei como fazer, né? Mas eles sabem. Eles podam as vinhas. Uma vez eu cheguei lá na propriedade do irmão Valdemar, nessa época que ele havia podado uma parte da lavoura dele, parecia que ele tinha acabado com a lavoura. Estragou tudo, cortou, jogou tudo para o chão.
Mas ele estava limpando a videira, tirando os galhos que não iam produzir mais frutos, para que os demais pudessem produzir mais frutos e melhores. Então Jesus dizendo: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, quer dizer, corta, lança fora. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Que comparação, não é? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. E como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, sem mim, nada podeis fazer. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, será lançado fora, ou melhor, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e seca, e os colhem e lançam no fogo, é queimada, não é? E ardem. E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo que você pede a Deus, sendo a vontade perfeita dele, ele prometeu conceder. Agora, amados, na mensagem A Fé Perfeita, o nosso Elias diz para mim e você: agora, quero que entendam isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Ele está falando aqui sobre a nossa fé. Porque eu creio, eu não acho, não, eu creio, que você, tanto você como eu, sabemos que se pedimos alguma coisa que temos necessidade e não recebemos, a falha não está em Deus. A falha não está em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Então, se a falha não está em Deus, temos que reconhecer, temos que omitir, não é? É isso? Temos que reconhecer que a falha está em nós. A nossa pouca fé. Então ele diz para nós na mensagem, é sempre presente a água da rocha, que quando você se converteu em Jesus, ele te deu fé para você levantar sobre a sujeira do mundo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que fumava não fuma mais, etc, etc. Porém, à medida em que você vai liberando a sua fé, então você vai vendo Deus trabalhando na sua vida. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Então ele está dizendo, quero que entendam isto, a igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. Você crê assim? Nós não podemos enganar a nós mesmos, muito menos a Deus. Então nós sabemos que estamos agora mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. A Bíblia nos diz assim. Então ele diz assim, eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas e assim poli-la
até que desapareçam todas as crenças manufaturadas. E então entrar as coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece. Amém. Então, se estamos vivendo no fim, é hora da gente buscar a Deus e pedir a Ele ajudar a nossa fé, porque Ele é o autor e o consumador da mesma. Então, é a única fonte onde você pode alcançar a fé perfeita, é em Deus. Então, o profeta nos mostra que a fé não é coisa imaginária. Ele disse: a fé, ela é uma substância. Não é uma coisa que fica apenas na cabeça. Veja, ele diz aqui é onde muita gente falha em receber sua cura, ou que estão buscando as coisas que têm necessidade, porque tomam a fé como algo em que em verdade não é. Porque tomam a fé como algo que em verdade não é. É que não o creem. Não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Amém. Essa coisa de imaginar, então, isso aí fica somente na cabeça, somente na mente, não é isso? Mas não desce ao coração. Não é uma fé perfeita, mas é aquela fé que Paulo usou dizendo, é uma fé comum, que todo mundo tem. Vou tomar o ônibus aqui e vou viajar lá para Engenheiro Beltrão, embarco no ônibus aqui, eu tenho fé que vou parar lá e vou parar lá. Ué. É a fé comum. Porém, estamos falando de uma fé perfeita, uma fé substancial. Amém. Uma fé que está livre de toda dúvida. Então, não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. E agora, escutem bem. Isso não é o que você imagina, mas é algo tão real como quando qualquer outro sentido do seu corpo lhe declara alguma coisa. Vou repetir. Isso não é o que você imagina, mas é algo tão real como quando qualquer outro sentido do seu corpo lhe declara alguma coisa. Parece que a tradução é um pouquinho difícil de compreender, né? Mas não é difícil, não é fácil. Digamos assim, o meu sentido declara que aqui está o inário, e se eu preciso dele, eu só vou ali e apanho. Então a fé perfeita age nessa condição. É tal como qualquer sentido do nosso corpo, não é isso? É tão real como quando os meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel, ou que aquilo é luz. É tão real como dizer, eu sinto minha roupa. É tão real como escutar a música. É tão real como saborear algo em minha boca. É assim real. A única coisa é que você não a pode mostrar a outras pessoas. Você apenas tem. Amém. É sua. Fé é a substância, vê você? Não é somente algo imaginário. Que Deus nos ajude nessa hora em que nós estamos vivendo, amados, porque estamos em busca daquela fé de rapto, a fé de transformação,
num abrir e fechar de olhos. O profeta diz: como vamos fazer se não temos fé nem para a cura divina? Que Deus nos ajude. Agora, ouçamos isto. Matéria para um profeta. Como é bom a gente ter um profeta, não é? Crer que Deus nos enviou um profeta. Ele diz: agora podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham esta fé perfeita. Não a tiveram porque tinham Cristo caminhando com eles. Então ali está a diferença. Eles tinham Jesus com eles, caminhando com eles. Então o irmão Branham está mostrando para nós esta diferença. Não a tiveram porque tinha Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Amém. Então, nós não temos Cristo caminhando conosco hoje, mas Cristo está caminhando através de nós. Amém. Então, é uma coisa muito mais excelente. Então, você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo, porque Ele é quem a traz. Então, eles tinham Deus com eles ali. Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, era Deus caminhando com eles, depois foi Deus neles, não é isso? Então, não temos Deus caminhando conosco ao nosso lado, mas temos Deus caminhando através de nós. Desde o Pentecostes para cá. Irmão Branham diz que Deus tomou o corpo de Cristo e o colocou ao seu lado, lá, à sua destra, lá na glória, e enviou o Espírito Santo de volta para estar na sua igreja. Isso não é uma história de Coranchim. Agora você me faz a pergunta, disse o profeta. Irmão Branham, os discípulos não tinham a fé perfeita? Ele diz: não. Porque eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia. Muito bem, coisa boa, né? Alguém que pode emprestar uma linguagem assim. Afligido com epilepsia. E estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino. Estiveram tratando de curá-lo, né? Porém, não puderam fazê-lo. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus. Jesus ia chegando, né? E lhe disse: temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Meu Deus. Depois os discípulos lhe perguntaram a Jesus, aproximaram de Jesus e fizeram a pergunta a ele: por que não podemos nós curar o menino? Jesus lhes respondeu: por vossa incredulidade, misericórdia. Por isso que muitas vezes eu oro, faço minha oração sincera diante de Deus. Senhor, eu não sou incrédulo, nós não somos incrédulos. O Senhor sabe que não somos. Mas muitas vezes agimos como se fôssemos. Não somos, mas muitas vezes nós agimos como se fôssemos incrédulos. A tendência humana, né? Se acostuma, se acomoda. Então, ao invés de orar primeiro, corre primeiro lá na farmácia, no médico, e etc, etc. E quando a coisa engrena mesmo que não tem jeito, ore por mim, né? Aí vamos orar. Primeiramente, colocamos a medicina na frente.
Isso está errado. Isso é tal como colocar o carro na frente dos bois. Para quem tem fé perfeita. E nós devemos ir em busca dela. Ela é nossa, ela nos pertence. Deus fez a promessa. E Ele cumpre as suas promessas. Então Jesus, quando eles perguntaram, por que nós não conseguimos? Jesus respondeu, por vossa incredulidade, correto? Por causa da vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham o poder. Que coisa! Eles tinham o poder. Jesus lhes havia dado poder para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e expulsar demônios, apenas uns quantos dias antes daquilo. Eles tinham o poder, porém não tinham a fé para utilizar esse poder. E o profeta vai nos mostrar que esse poder está na igreja. Amém? Está em nós, em mim e em você. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Esse poder está na igreja. Porém, está faltando fé para a igreja utilizar esse poder que ela tem. Precisamos reconhecer a nossa posição como crentes, como cristãos. Não somos crentes nominais apenas, somos cristãos genuínos, verdadeiros, e estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para nos arrebatar. Então eles tinham poder, porém não tinham fé para utilizar esse poder. Preste atenção, o profeta diz, agora ali está o tabernáculo Brana e toda a noiva de hoje. Aí está. Aí aonde? Nessa condição. Tendo o poder dado pelo próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, porém falta fé. Para utilizar esse poder que Ele tem nos concedido. Agora ali está o tabernáculo Brana e toda a noiva de hoje. O Espírito Santo aqui com poder, porém vocês não têm fé para movê-lo. Veem vocês o que digo? Se necessita de fé para movê-lo. Amém. Deus ajude a nossa fé. Vamos mais um pouquinho, né? Agora, eu vou saltar aqui um parágrafo onde o profeta nos mostra que Jesus, ele entendeu a sua posição. É o que a igreja, o que nós precisamos é reconhecer a nossa posição. Até um ditado aí, né? Se o elefante soubesse a força ou reconhecesse a força que ele tem, ele derrubava o circo, né? Ficava amarrado com aquela corrente, ele derrubava tudo e ia embora. E o profeta diz, quando essa igreja estiver bem formada e tecida, reconhecendo o que ela é, não haverá uma pessoa enferma em nosso meio que não seja curada. Então, falando de Jesus, ele disse, ele entendeu sua posição, ele sabia quem ele era. Ele tinha fé no que ele era. E se você é um crente, você terá fé no que você é. É você um crente ou não é? Amém. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se nosso coração nos repreende, quer dizer, nos condena, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, não nos condena, então temos fé.
ou seja, confiança em Deus. Isso se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convêm, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica como um pecador, ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende, e você sabe que é um crente, e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja, e sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Amém. Aí o irmão Branham vem e nos diz assim, o diabo diz que vocês são uma gentinha, né? Mas vocês não o é. Vocês não são apenas uma gentinha. Vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Isso é o que somos. Vamos reconhecer isto. Deus tem nos dado isso. Ele tem nos proporcionado estas bênçãos. Vamos usufruir delas. Que Deus ajude a cada um de nós. Vamos orar, né? Pensei que ia falar só uns 15 minutinhos, mas eu aconselho você. Vamos orar e pedir a Deus ajudar a nossa fé. Irmão Branham tem mostrado para nós que esse conhecimento científico tem estorvado a nossa fé. E é verdade. Isso tem estorvado a nossa fé. Ao invés de colocar as coisas que deveriam estar em primeiro lugar, deixamos para o segundo plano. E reconhecemos que a falha não está em Deus. A falha está em nós. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim sendo, o que Ele fez ali no passado, Ele faz hoje também. É isso verdade? Você crê de todo o seu coração que Ele abriu o Mar Vermelho e Israel atravessou em terra enxuta? Ele é o mesmo Deus nesta noite. Cuidou daquele povo pelo deserto durante 40 anos. Suas vestimentas, seus calçados não envelheceram. Deus supriu todas as suas necessidades. E Ele é o mesmo Deus. Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E nós não estamos em busca de coisas supérfluas. Estamos em busca de coisas que nós necessitamos. Agora, o que mais você precisa? Hoje, na hora da merenda, aí fica só o casal de velho em casa, né? Coitada da minha esposa, ela fica maior parte do tempo sozinha. De vez em quando eu vou lá para conversar um pouquinho com ela, ela está lá na escrivania dela fazendo as pinturas, né? Então, na hora da merenda, deu vontade de falar uma coisa para ela, depois falei, não vou falar não, vou ficar quieto, né? Meu Deus, mas é verdade. Uma vida, a gente luta uma vida inteira, não é? E quando chega no final da vida, que vocês, não eu, né? Vocês poderiam desfrutar, ainda agora,
Ainda mais agora, depois que se torna funcionário do governo, né? Que coisa boa. É uma migalhinha, mas melhor que nada, né? Antigamente não tinha isso, não. Quando os pais ficavam velhos, tinha que encostar nos filhos, né? Agora, hoje, os filhos encostam nos pais, com essa migalhinha que os pais ganham, né? Então, eu olhando assim na cozinha, vendo as coisas dela, bem ajeitadinhas, móveis e tal, né? Eu ia falar, bem, agora que você está desfrutando dessas coisas, a morte está aproximando, né? Aí eu falei, eu vou deixar quieto, não vou falar não, falar boas coisas, né? Mas lá temos algo muito melhor que isto. É isso verdade? Irmãos, não é pouca coisa, não. É vida eterna. Vida eterna sem problemas, sem dificuldades, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma dor de coração, sem nenhuma preocupação com isto, com aquilo outro, com chuva, com sol, com frio, com calor. Lá não vamos ter essa preocupação, não. Então vale a pena renunciar tudo, fazer aquilo que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Amém? Então vale a pena. Então vamos orar e pedir ao Senhor: Senhor Deus, somente o Senhor é quem pode aumentar a minha fé. Não tenho outro meio, um outro recurso aonde buscar isto. O Senhor é a fonte. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E sua palavra o Senhor tem nos dado abundantemente. Então o que precisamos agora é colocar em prática a sua palavra, que é a espada do Espírito, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos revelado. Vamos orar, pedir a Deus ajudar a nossa fé.